Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete oval em crochê. Essa aqui já é a segunda parte do passo a passo, tem o início aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo também. O meu tapete tem 58 centímetros de largura, 92 de comprimento, mas no vídeo eu ensino você a confeccionar com o comprimento que você precisa, pode fazer uma passadeira seguindo o mesmo vídeo que é super fácil. Não muda a forma de fazer os aumentos, tá? Só muda o comprimento do cordão inicial e eu explico isso de forma que você consiga fazer com o comprimento que você precisa. Pode fazer uma passadeira, um jogo de tapete, tá? Com tapetes maiores, tapetes menores, que dá certo também. Para essa medida eu utilizei 600 gramas de barbante persa premium número 6. Esse aqui, olha, é 100% algodão da Têxtil Piratininga. E eu estou aqui com duas cores, né, que eu utilizei nessa outra peça, mas se você quiser confeccionar só com uma cor, já aproveita e veja como fica, né, o modelo só com uma cor. 600 gramas é suficiente para confeccionar com esse tamanho, mas é sempre bom se prevenir, né? Pode ser que o seu ponto seja um pouco mais apertado, ou se for mais alongado, pode ser que precise de um pouquinho mais de barbante. Nessa outra peça aqui eu utilizei as duas cores, foram 200 gramas da cor natural e 400 gramas da cor verde musgo. Tenho aqui também, olha, em mãos a cor verde musgo. Esses aqui são cones com 800 gramas, barbante número 6 tem a mesma qualidade, está independente da quantidade que tem no novelo, mas o Persa Premium tem novelos com 200 e com 400 gramas também. Então se você quiser confeccionar só com esse tamanho aqui, pode comprar o novelo com 200 gramas da cor natural e 400 gramas da cor verde musgo, ou brincar com as cores aí que fica bem interessante também. Utilizei agulha para crochê 4 mm, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a lista dos materiais, se você clicar aí para abrir a descrição tem a lista completa de materiais, a quantidade, tanto em metro quanto em peso, tá? Que eu utilizei aqui em cada uma das peças. Vou deixar também a marcação de início de cada uma das voltas. Na parte oval eu expliquei de forma bem detalhada, então você não vai encontrar dificuldade. Mas se encontrar, é sempre bom clicar aqui nos capítulos e rever cada início e final de volta. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar a próxima volta e eu vou trabalhar blocos com 4 pontos, com 2 correntes de intervalo pulando 2 pontos de base. Mas aqui, olha, vai depender de onde você iniciou essa etapa, a posição aqui do fio. No meu, eu vou começar com ponto alto, mas eu vou explicar aqui para você entender direitinho a que ponto nós vamos iniciar e se o seu ponto estiver no intervalo, vou mostrar para você a diferença. Contando a partir do marcador, eu preciso iniciar pulando 2 pontos de intervalo. Depois, vou fazer sequência com 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Pular 2 pontos de intervalo e fazer novamente sequência com 4 pontos. 1, olha, bem na direção de onde está o fio. 2, 3, 4. Tá? Então, nessa direção eu vou fazer um bloco com 4 pontos altos. Por isso, eu vou começar aqui no próximo ponto, fazer 3 pontos e quando completar a volta eu faço o 4º ponto, tá? Se tivesse no intervalo de 2 correntes, siga com ponto baixíssimo até chegar no ponto onde começa com ponto alto. Então, olha, dito isso, vou começar no próximo ponto fazendo um ponto baixo e como eu preciso completar o ponto alto, eu faço uma corrente. E vou completar aqui, olha, um bloco com 3 pontos, porque segundo a minha contagem, no ponto anterior, preciso fazer ponto alto. Vou completar esse bloco para mostrar aqui para você, olha. Então, quando completar a volta, eu vou fazer ponto alto aqui. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer sequência com 4 pontos altos. Vou fazer essa sequência, vou explicar para você mais uma vez, já com o bloco pronto, para você entender direitinho como você precisa fazer para começar a volta se você tiver iniciado de uma forma diferente essa cor, tá? Olha, eu fiz o bloco com 4 pontos, vou fazer 2 correntes de espaço, vou deixar aqui um pouquinho para explicar. Durante toda a volta eu vou fazer assim, os blocos com 4 pontos. Na parte oval um pouquinho diferente, mas aqui, olha. Então, contando a partir do marcador, vou pular 1, 2, vou fazer bloco com 1, 2, 3, 4. Novamente, 2 correntes, vou pular 2 pontos e olha, eu vou fazer bloco com 1, aí já tem os outros 3, tá vendo? 1, 2, 3, 4, tá bom? Aí agora eu vou seguir assim, olha, bloco com 4 pontos altos, sempre com intervalo de 2 correntes, pulando 2 pontos.
Quando chegar no marcador, se você fizer tudo correto, no marcador vai iniciar um bloco com 4 pontos altos. Mas eu vou mostrar para você aqui na peça, porque na parte oval a gente vai fazer um pouquinho diferente. Mas é bem fácil, vou mostrar também como fazer na parte oval. Até lá, eu vou seguir fazendo os blocos com 4 pontos, pulando 2 pontos de base. Já estou chegando na parte oval, olha, fazendo os blocos sempre do mesmo jeito. 4 pontos, pulando 2 pontos, no espaço de 2 correntes. Veja só como fica. Então aqui, olha, veja que eu vou fazer 2 correntes de espaço e o próximo bloco inicia exatamente onde está o marcador. Então, vou remover o marcador, vou fazer a sequência com 4 pontos altos e lembrando que, como inicia aqui, eu vou colocar o marcador no primeiro dos 4 pontos, tá? 1, 2, 3, 4 pontos. Vou fazer 2 correntes de espaço e vou colocar o marcador aqui no primeiro ponto, que é exatamente o que eu fiz na direção que ele estava, né? Olha, ficou assim. Vou mostrar para você que se eu seguir o contrário, digamos que eu fizesse voltando para esse lado, então, olha, 1, 2, 3, vou completar o 4º ponto. Pulando 2 pontos, 1, 2, 3, 4. Pulando 2 pontos, está vendo como iniciaria exatamente nesse mesmo ponto que está o marcador? É fazendo essa divisão é que vai ficar certo aqui o comprimento do tapete. Aqui na parte oval nós temos os aumentos de pontos, então veja que eu fiz o bloco que iniciou exatamente no ponto que está o marcador. Então fiz 2 correntes, vou pular 2 pontos normalmente e vou fazer os 4 pontos altos para formar o próximo bloco. Então o primeiro bloco, a partir do que está o marcador, eu pulei 2 pontos e vou fazer 4 pontos altos. 2, 3, 4. Para fazer o próximo bloco, eu vou fazer 2 correntes de espaço, porém vou pular só um ponto de base, viu? Por isso aqui na parte oval precisa atenção. Vou fazer 4 pontos, mas veja que eu pulei somente um ponto de base. Eu vou conferir isso aqui um a um, tá? Cada um dos blocos para você não fazer diferente aí no seu tapete. Para fazer o próximo bloco, eu vou pular normalmente 2 pontos de base, olha, mas sempre com 2 correntes, vou pular normalmente 2 pontos e vou fazer o bloco com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Agora vem mais uma adaptação, só que dessa vez não é no ponto de base aqui pulando. Olha, veja que eu vou fazer 2 correntes, vou pular normalmente os 2 pontos, porém o bloco eu vou fazer diferente. O primeiro ponto alto sozinho, depois eu faço 2 pontos no mesmo lugar. Olha, faço um ponto alto, volto no mesmo lugar, faço o segundo ponto, e completo o bloco fazendo ponto alto sozinho no próximo ponto. Assim eu completei o bloco, veja que esse é o único bloco aqui na ponta do tapete que fica diferente. Eu só vou fazer assim novamente na outra ponta do tapete, tá? Então ficou assim, olha, um ponto sozinho, 2 no mesmo lugar, um ponto sozinho. Agora eu vou seguir 2 correntes de espaço, 1, 2, pulando 2 pontos, vou fazer um bloco com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 2 correntes de espaço. Agora eu vou pular novamente 2 pontos de base. Olha, normalmente, pulando 2 pontos, faço um bloco com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Para fazer o próximo bloco, eu vou fazer 2 correntes, mas vou pular só um ponto de base. Então, 2 correntes de espaço, pulo somente um ponto, faço o bloco com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos e vou completar o bloco com 4 pontos altos, que termina exatamente no ponto que nós temos o marcador. Então, 2, 3, vou remover o marcador, vou fazer o 4º ponto
E vou aproveitar e fazer 2 correntes para dar uma distância aqui e soltar o fio, porque eu vou conferir toda a parte oval. Vou colocar o marcador de volta aqui no último ponto, tá? Assim, olha, a parte oval então ficou da seguinte forma. Eu iniciei um bloco no ponto que nós temos o marcador. Então fiz 4 pontos altos, 2 correntes de espaço pulando 2 pontos, novamente 4 pontos altos, 2 correntes pulando somente um ponto, fiz 4 pontos altos. 2 correntes pulando 2 pontos, fiz 4 pontos altos. 2 correntes pulando 2 pontos, fiz um bloco com 4 pontos, sendo um ponto de aumento no meio. E continuei, olha, 2 correntes pulando 2 pontos, bloco com 4 pontos altos. 2 correntes pulando 2 pontos, novamente bloco com 4 pontos. 2 correntes pulando 1 ponto, fiz bloco com 4 pontos altos. 2 correntes pulando 2 pontos, fiz o bloco com 4 pontos altos, terminando no ponto que nós temos o marcador. Agora, até chegar no próximo marcador, não tem aumento, não tem ponto diferente, sempre 2 correntes pulando 2 pontos e faço sequência com 4 pontos altos. Se você fizer tudo da forma correta, quando chegar no marcador, também inicia um bloco e a parte oval será exatamente igual. Para você não errar de jeito nenhum, dessa vez eu vou mostrar na outra ponta do tapete do mesmo jeito, tá? Para você acompanhar direitinho esses blocos e ficar correto aí no seu tapete. Já estou chegando na parte oval novamente e agora é só repetição da outra ponta do tapete. Vou acompanhar aqui, olha, para quem tem sempre dúvida, né, se vai dar certo ou não aqui o tapete. Vou fazer 2 correntes, veja que o próximo bloco, pulando 2 pontos, inicia exatamente onde nós temos o marcador. Por isso, vou fazer daquele mesmo jeito. Vou remover, fazer os 4 pontos e colocar o marcador no primeiro, que aqui, olha, é o primeiro dos 4 pontos, onde estava o marcador. Vou seguir aqui com o bloco de 4 pontos altos. Faço 2 correntes de espaço, vou devolver o marcador aqui nesse ponto e vou continuar, olha, o próximo bloco, então pulando 2 pontos, faço 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 2 correntes de espaço, vou pular somente um ponto e vou fazer bloco com 4 pontos altos. Então, olha, após o segundo bloco eu já faço 2 correntes e pulo somente um ponto alto e faço o bloco com 4 pontos. 3, 4 pontos altos. Faço 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos de base e vou fazer bloco com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Faço 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos de base, mas dessa vez eu vou fazer aquele bloco diferente, olha, com um ponto alto. No próximo eu faço 2 pontos no mesmo lugar, 1, 2 e ponto alto no próximo ponto. Agora eu começo a repetir só que o contrário. Olha, do mesmo jeito aqui, vou fazer 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos, faço o bloco com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos, vou fazer um bloco com 4 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 2 correntes de espaço e vou pular somente um ponto. Olha, 2 correntes, pulo somente um ponto, faço o bloco com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos de base e vou fazer os 4 pontos que terminam exatamente no ponto que tem o marcador. Viu como, se você dividir da forma correta, fizer tudo a contagem de forma correta, vai dar certo aqui também. Se você fez o tapete com um comprimento diferente e não der certo chegar aqui exatamente desse jeito aqui nos pontos, veja se o total aqui, olha, de blocos que você tem entre um marcador e outro é ímpar. Pode ser isso, tá?
que talvez seja um cálculo que você precisa fazer diferente aí para dividir esses pontos aqui. Porém, na parte oval fica exatamente igual, tá? Sempre do mesmo jeito. Então, veja que eu fiz aqui 4 pontos altos, vou fazer 2 correntes, vou colocar aqui o marcador, e agora, olha, vou seguir normalmente, pulando 2 pontos, vou fazer 4 pontos altos. Lembra quando eu comecei a fazer a contagem, a partir do marcador pulei 2 pontos. Faço o bloco com 4 pontos altos, 2, 3, 4. 2 correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço o bloco com 4 pontos. Já temos 3, então, olha, começo nesse aqui fazendo um ponto alto, e faço o ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para começar a volta, porque assim já completo os 4 pontos, e veja como fecha perfeito. Não precisa fazer gambiarra para dar certo aqui a divisão dos pontos, e assim eu termino mais uma volta. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixo em cima do próximo ponto, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha e faço ponto alto em cima do próximo ponto. No espaço de 2 correntes, eu vou fazer somente 2 pontos altos, e aqui vale a pena apertar bem o pé do ponto para ele ficar sempre igual a todos os outros, tá? Não deixar ele muito solto. 2 pontos altos, então, no intervalo de 2 correntes, e somente um ponto alto em cima de cada um dos pontos que nós temos aqui até chegar no marcador. Os aumentos ficam sempre na parte oval, por isso eu vou seguir sempre do mesmo jeito. Olha, ponto alto em cima de cada um dos pontos altos, 2 pontos aqui no intervalo de 2 correntes. Quando chegar na parte oval, eu mostro para você como fazer os aumentos, que é super fácil, mas veja que até lá eu vou seguir assim, olha. 2 pontos no espaço de 2 correntes, ponto alto em cima de cada um dos pontos altos. Já estou chegando na parte oval do tapete. Veja que logo à frente temos aqui o espaço com 2 correntes, onde vou fazer somente 2 pontos altos. E logo em seguida temos o bloco com 4 pontos, onde o marcador está no primeiro. Dessa vez eu não vou nem dar bola para esse marcador, vou só remover ele, vou fazer os 4 pontos altos e vou devolver ele aqui na direção do primeiro, tá? Porque não teremos aumentos na direção dos pontos altos, mesmo na parte oval. Por isso, veja que eu vou seguir aqui, fazendo ponto alto em cima desses pontos, desse bloco que já está na parte oval, mas agora eu vou devolver o marcador aqui no primeiro dos 4, tá? Olha. Na direção, então, do primeiro ponto, de onde ele estava, eu devolvo o marcador. Os aumentos na parte oval vão ficar nos espaços de 2 correntes, porém, eu pulo o primeiro, começo os aumentos na direção do bloco que tem, pulando aqui, olha, somente um ponto de base. E também termino os aumentos aqui no espaço de 2 correntes na direção desse bloco, pulando somente um ponto. Ou seja, no primeiro e no último, eu não vou fazer aumento de pontos, tá? Então veja, olha, que logo à frente o espaço de 2 correntes pulando 2 pontos. Então vou fazer somente 2 pontos altos aqui também. 1, 2. Nos pontos altos nunca tem aumento, então vou só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. 1, 2, 3, 4. O bloco que nós temos logo à frente, esse espaço com 2 correntes, eu fiz pulando somente um ponto. Então aqui iniciam os aumentos, tá? Então nas alças daqui, olha, desse bloco, até chegar na alça do outro que nós temos pulando somente um ponto, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, no mesmo espaço, vou fazer 1, 2, 3. Ponto alto em cima de ponto alto. E faço 3 pontos altos no espaço de 2 correntes. Como é só repetição, eu vou seguir fazendo assim, olha, 3 pontos no espaço de 2 correntes, até que fique sobrando somente um bloco aqui antes do marcador, tá? Não tem muito nem o que ficar repetindo aqui, porque é tudo exatamente igual, olha. 3 pontos no espaço de 2 correntes, ponto alto em cima de ponto alto. 3 pontos no espaço de 2 correntes, ponto alto em cima de ponto alto. Quando ficar sobrando só um bloco, eu mostro para você o resultado e confiro
para você ver que eu fiz exatamente igual em todos os espaços de duas correntes. Já estou chegando no último espaço de duas correntes antes do marcador, então nesse espaço eu vou fazer só 2 pontos altos. Aqui, olha, eu fiz 2 pontos no primeiro, em todos os outros tem 3 pontos, tá? Sempre 3 pontos altos aqui no espaço de duas correntes. Esse aqui, olha, o último espaço, então o penúltimo, no caso, né, na direção da alça que eu pulei somente um ponto. Então, nesse último espaço, eu vou fazer somente 2 pontos altos, 1, 2, e vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos até chegar no marcador, olha, não tem mais aumento. Na direção do marcador, vou fazer um ponto alto. Ele fica na direção desse ponto que nós temos na volta anterior, então só para firmar aqui os pontos, eu vou fazer 2 pontos aqui no próximo espaço de duas correntes, porque no comprimento do tapete não tem aumento. Vou fazer mais um ponto alto aqui e vou devolver o marcador. Deixa eu fazer aqui algumas correntes só para não ficar soltando o fio. Veja que eu vou devolver o marcador na direção do mesmo ponto, né? Ele estava aqui nesse ponto, vou prender ele aqui novamente. Se você fez tudo correto, entre um marcador e outro aqui tem um total de 56 pontos altos. Ficou assim, olha. Só ponto alto em cima de ponto alto. No primeiro espaço fiz somente 2 pontos, ponto alto em cima de ponto alto, e depois comecei a fazer 3 pontos no espaço de duas correntes. Ponto alto em cima de ponto alto, olha, 3 pontos. Não tem aumento. Um ponto em cima de cada ponto, 3 pontos. Fiz assim, olha, nessa alça tem 3, 3 também. Aqui também fiz 3. Na última alça, antes do marcador, fiz somente 2, tá? Então, contando, sem contar o marcador, somente os pontos que nós temos entre um marcador e outro, 56 pontos aqui na parte oval. Se você quiser conferir na volta completa, aqui, olha, nós temos um total de 200, assim, um ponto alto. Se você quiser conferir a volta completa, quando finalizar, teremos um total de 216 pontos altos, tá? Então, olha, quando chegar aqui na outra ponta do tapete, você vai fazer do mesmo jeito. 2 pontos altos na primeira alça, nas outras 6 você vai fazer 3 pontos em cada uma, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na última alça aqui antes do marcador, você vai fazer novamente somente 2 pontos e vai seguir com ponto alto. Vou fazer a volta completa, mostro para você o resultado e como fazer a próxima volta também. Já estou completando a volta, olha, fazendo sempre do mesmo jeito, então vou fazer ponto alto em cima do primeiro ponto desse bloco, ponto alto na direção do segundo ponto e faço ponto baixíssimo para finalizar a volta, faço ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para completar a altura do ponto alto, assim eu tenho mais uma volta completa. Deixa eu mostrar aqui na parte oval, fiz exatamente igual a outra, olha, os aumentos de pontos estão sempre no segundo bloco, a partir do segundo bloco, e deixo o último aqui também sobrando sem fazer aumento, finalizei assim mais uma volta. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixo em cima do próximo ponto, uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto e vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar na parte oval. Os aumentos ficam sempre na parte oval, então até lá, olha, somente um ponto em cima de cada um dos pontos de base. Já estou chegando na parte oval, olha, fazendo ponto alto em cima de cada um dos pontos altos. Vou fazer ponto alto assim, até chegar aqui no ponto que tem um marcador, porque aqui, sim, começa a parte oval e começa também a contagem dos pontos para fazer os aumentos. Então, veja que eu vou remover o marcador, fazer ponto alto e vou devolver ele aqui nessa mesma posição. Os aumentos de pontos nessa volta eu vou fazer sempre que chegar na direção do terceiro ponto dos 3 que estão juntos na alça. Então veja que na primeira alça só temos 2 pontos, então não vou fazer aumento. Quando chega na segunda alça temos 3 pontos, o aumento fica no terceiro ponto. Na alça seguinte temos 3 pontos, o aumento fica no terceiro ponto. E assim eu vou seguir em todas as alças. São 6 aumentos de pontos, então olha, nessa última alça aqui não tem aumento de pontos, então temos somente 2 pontos, não faço aumento de pontos. Então veja aqui, eu vou seguir fazendo somente um ponto alto em cima de cada um dos pontos de base até chegar
nesse ponto onde nós temos aqui os 3 no mesmo espaço. Já estou chegando na direção dos 3 pontos altos. Veja que eu vou fazer um ponto alto em cima de cada um dos 2 primeiros, dos 3 que foram feitos nessa alça. Até aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Então, no próximo, olha, não precisa nem essa contagem, tá? Chegando aqui no terceiro ponto, veja que eu vou fazer ponto alto, volto no mesmo lugar e faço o aumento de pontos. Agora eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar na direção do terceiro ponto desses 3 aqui novamente. Nesse aqui eu vou fazer a contagem só para você acostumar aí com o aumento de pontos para você ver que chega lá na mesma direção. Fiz 2, 3, 4, 5, 6. E aí faço os 2 pontos no mesmo lugar, olha, que é o terceiro dos 3 que foram feitos juntos aqui. Então, nesse terceiro ponto, eu faço 2 pontos no mesmo lugar. Os próximos aumentos também, a cada 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí no próximo você vai fazer o aumento. Porém, a única coisa que você precisa aqui respeitar é que só faço aumento na direção dos pontos que foram feitos 3 na mesma alça, tá? Não faço na direção da primeira e da última alça aqui antes do marcador. Estou completando aqui, olha, 6 pontos, né? Após o aumento, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo, faço 2 pontos aqui no mesmo lugar. 1, 2. Novamente 6 pontos e vou chegar na direção do terceiro aqui para fazer aumento novamente. Se você já matou a charada, é só seguir, tá? Sempre até chegar no último aumento de pontos. São só 6 aqui nessa parte oval. Mas veja que eu vou completar aqui novamente sequência com 6 pontos. 4, 5, 6 e faço aumento de pontos novamente. Mais uma vez, sequência com 6 pontos altos. Esse aqui já foi o quarto aumento de pontos que eu fiz aqui na parte oval, tá? Vou fazer agora, olha, 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6. No próximo, faço 2 pontos no mesmo lugar. Vou fazer o último aumento aqui, olha, na direção do terceiro ponto dos 3 que estão juntos. Até lá são 6 pontos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo ponto, faço 2 pontos no mesmo lugar. Esse aqui é o sexto e último aumento de pontos aqui nessa ponta do tapete. Agora eu vou só completar aqui, olha, com ponto alto até chegar no marcador. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos e no próximo já temos o marcador. Já estou chegando, olha, no marcador. Vou remover o marcador, fazer ponto alto e devolver ele aqui no mesmo espaço. Vou fazer aqui 2 correntes só para travar o fio, para eu conferir aqui a parte oval, para você ver aí se fez exatamente igual. Então aqui, olha, na parte oval, se você contar todos os pontos, sem contar os pontos que estão os marcadores, temos um total de 62 pontos aqui na parte oval, tá? Os aumentos de pontos, como eu disse, foram feitos somente na direção dos que nós temos assim 3 pontos na mesma alça. Então na direção da primeira alça não tem aumento de pontos. Então aqui, olha, temos 2 pontos juntos em cada um dos conjuntos aqui com 3 pontos que nós fizemos na volta anterior. Aqui está o aumento, aqui também, aqui o último aumento
e aqui somente ponto alto em cima de ponto alto. Aqui eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto e na outra ponta do tapete eu só vou fazer aumento de pontos também, onde nós temos 3 pontos em cada uma das alças, tá? Vou fazer a volta completa e mostro aqui para você como começar a próxima volta também. Já estou finalizando a volta e final de volta é sempre do mesmo jeito. Olha, eu fiz ponto alto, faço ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para completar a altura do primeiro ponto alto e assim eu finalizo mais uma volta. Nessa volta nós temos um total de 228 pontos altos, sendo que na parte oval, né, nas duas pontas, sem contar os pontos que estão os marcadores, temos 62 pontos. Exatamente igual aqui, olha, na outra ponta também. Nessa volta eu também fiz os aumentos sempre que chega aqui na direção dos 3 pontos que nós temos na mesma alça, são 6 aumentos de pontos, não conta esse, olha, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalizei então mais uma volta. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixo na direção do próximo ponto, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Eu vou seguir fazendo ponto alto normalmente, tá? Ponto alto em cima de cada um dos pontos até chegar na parte oval, ou seja, até chegar onde tem os marcadores para a gente entender direitinho como ficam os aumentos na parte oval nessa volta. Veja que eu estou fazendo, olha, ponto alto em cima de cada um dos pontos altos e vou seguir assim até chegar aqui no marcador. Já estou chegando na parte oval, ou seja, onde nós temos aqui o marcador. Vou fazer ponto alto até na direção aqui do marcador. E fica bem fácil entender os aumentos de pontos nessa volta, porque a gente vai sempre seguir os aumentos que nós temos na volta anterior, tá? Vou colocar aqui o marcador e vou explicar como ficam os aumentos aqui na parte oval. Dessa vez, olha, após o ponto que está o marcador, eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar na direção do ponto que fica antes dos dois que foram feitos juntos. Então, dessa vez eu vou fazer o aumento sempre nesse ponto aqui, olha, antes dos dois que foram feitos juntos. Então, vou seguir depois com ponto alto, fazer o aumento no ponto que fica antes dos dois que foram feitos juntos, tá? Seguindo essa lógica, eu vou contar aqui, então, esse é o ponto que está o marcador. Então, o próximo, olha, eu vou contar a quantidade para você seguir exatamente igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Olha, nessa primeira etapa aqui é sempre maior a quantidade de pontos, tá? Então, o próximo ponto fica antes dos dois que foram feitos juntos. Fiz 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 11º, vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Um ponto alto, o próximo que chamamos de aumento. Então, o segundo ponto aqui no mesmo ponto de base. Agora eu vou seguir até chegar aqui, olha, antes novamente. Vou contar a quantidade para você ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No próximo ponto, ele fica antes dos dois que foram feitos juntos. Então, vou fazer o aumento aqui também. Eu faço assim o aumento para não ficar aparecendo um guarda-chuva, tá? Para não ficar aparecendo as pontinhas aqui do ponto onde nós fizemos o aumento nessa volta. Veja que ele fica bem arredondado, olha, não fica aparecendo. Se eu fizer o aumento aqui na direção do outro aumento, já vai ficar pontudo aqui. Então, para não acontecer isso, nesse modelo eu faço assim, mudando a posição do aumento, mas mantendo a quantidade. Para chegar no próximo aumento são 7 pontos novamente, e depois a diferença é só lá no final, tá? Após o último aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º ponto é o que fica antes dos dois, olha, que foram feitos juntos. Vou fazer o aumento aqui também.
1, 2. Esse aqui é o terceiro aumento que eu estou fazendo. Olha, 1, 2, 3. Faltam só 3. Para chegar no próximo aumento, vou fazer 7 pontos. Como a repetição, vou fazer e mostrar aqui para você. Completando, olha, 7 pontos novamente após o aumento, né? Aqui estão os dois juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No próximo, faço 2 pontos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Vou fazer novamente 7 pontos. Completando novamente 7 pontos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer aumento, olha, no próximo ponto. 1, volto aqui no mesmo lugar e faço aumento de pontos. Vou fazer 7 pontos e fazer o sexto e último aumento aqui nessa ponta do tapete. Dessa vez eu vou contar junto com você, para você ver também que vai terminar de forma correta, tá? Esse aqui já é o segundo. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, no próximo, faço o aumento. 1, volto aqui no mesmo lugar, faço o segundo. Agora eu vou seguir com ponto alto até chegar no marcador. Então temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos e aí chega no marcador, tá? Então vou fazer até chegar no marcador e mostro para você o resultado. Completando aqui, olha, um total de 11 pontos altos após o aumento. Vou remover o marcador. Vou fazer ponto alto, vou passar aqui direto fazendo ponto alto, só lembrando que nesse ponto aqui eu vou colocar o marcador, então vou fazer mais um ponto e vou fazer correntes aqui só para travar e conferir aqui a parte oval, tá? Essas correntes aqui depois eu desmancho para seguir fazendo os pontos. E o marcador aqui está no penúltimo. Se errar aqui sem saber, né, onde colocar o marcador, é só seguir, olha, tá? Ele fica na direção do primeiro ponto aqui desse bloco, né, do último no caso, porque nós fizemos nesse sentido. Deixa eu mostrar para você que na parte oval, olha, não fica formando aquelas pontas como se fosse um guarda-chuva e eu tenho um total de 6 aumentos. Entre um marcador e outro, nós temos aqui um total de 68 pontos altos, tá? Sem contar o dos marcadores. E os aumentos estão aqui, olha. 1 fica sempre no ponto antes do aumento da volta anterior. 2, 3, 4, 5, 6 aumentos de pontos. Os outros, só um ponto em cada um dos pontos de base. Aqui eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar na parte oval, novamente eu vou fazer do mesmo jeito. Olha, o primeiro aumento eu vou fazer no ponto que fica antes dos dois aqui que foram feitos juntos. E também são 6, olha. Sempre temos 6 aumentos, então o ponto de aumento vai ficar nesse ponto que fica antes dos dois, tá? Vou fazer a volta completa. Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha na contagem de pontos, né? Fiz 11 de intervalo, um aumento. Depois segui fazendo 7, 7, um aumento a cada 7 pontos e sobraram 11 novamente. Vou fazer a volta completa, mostro para você como finalizar e como começar a próxima volta também. Já estou completando a volta, olha, finalização aqui também do mesmo jeito. Vou finalizar a volta com um ponto baixíssimo após fazer o ponto alto na direção do ponto que eu finalizei a volta anterior, né? Então aqui, olha, vou na corrente, faço ponto baixíssimo, assim eu finalizo mais uma volta. Nessa volta nós temos um total de 240 pontos altos, são 6 aumentos aqui em cada uma das pontas do tapete, o aumento também feito do mesmo jeito, e assim fica o resultado, olha. Vou começar a próxima volta e vou fazer ela toda de ponto baixo, não tem aumento. Como nós temos 240 pontos altos, no final teremos também 240 pontos baixos, tá? Então veja que eu vou começar no próximo ponto fazendo um ponto baixo. E dessa vez eu vou seguir fazendo ponto baixo por toda a volta, olha, sempre pegando o fio, fico com 2 laçadas, passo nas 2 laçadas para formar o ponto baixo. Vou fazer a volta completa assim, como não tem aumento, é só seguir fazendo por toda a volta. Na direção dos marcadores é só remover o marcador, fazer o ponto baixo, colocar ele novamente para continuar com a marcação, tá?
Vou fazer a volta completa e mostro para você como finalizar para deixar o primeiro ponto aqui, olha, o primeiro e o último ponto também perfeito. Já estou completando a volta, fazendo ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos, inclusive na parte oval, não fiz aumento. Olha, eu vou fazer até o último ponto, eu iniciei a volta nesse ponto, então aqui é o último ponto, vou fazer ponto baixo. Se você não tiver agulha de tapeceiro, tem que fazer ponto baixíssimo aqui, olha, no ponto que iniciou a volta, mas com a agulha de tapeceiro eu vou arrematar no próximo ponto, por isso, aqui eu vou cortar o fio deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate com segurança. Vou tirar todo o fio aqui após o último ponto, vou fazer o arremate e depois eu confiro para você o resultado aqui na parte oval, tá? Então, vou colocar o fio na agulha, essa aqui é uma agulha de tapeceiro número 14. Vou pular o ponto onde eu iniciei a volta, vou no próximo, pegando os dois fios assim na parte de cima do ponto, olha. Agora vou passar a agulha de cima para baixo, pegando somente um fiozinho aqui, olha, essa alça do último ponto, e passando dentro do ponto que eu iniciei a volta, saindo com a agulha no avesso. Aqui eu vou ajustar bem esse ponto, puxar ele todo para o avesso para ele formar novamente o topo desse ponto onde eu iniciei a volta. E assim, olha, fica bem discreto aqui no final da volta. Agora é só costurar essa ponta de fio aqui no avesso da peça, pegando somente o avesso dos fios, né, dos pontos aqui que formam cada um dos pontos baixos. Costurar ele aqui em qualquer um dos dois sentidos. Basta esconder ele aqui um pouco costurando somente no avesso. Não puxa muito aqui para não repuxar o ponto baixo e não ficar mais baixo aqui esse ponto, né? Só ajusta ele para não ficar sobrando fio. Vou costurar um pouquinho mais, depois vou dividir em dois, amarrar bem e cortar as sobras exatamente como fiz o arremate das outras pontas de fio. Veja que eu amarrei bem as duas pontinhas, vou cortar. E tenho aqui, olha, mais uma volta completa. Só reafirmando que nessa volta não fiz aumento de pontos, tá? Então, mesmo na parte oval, olha, só fiz ponto baixo em cima de cada um dos pontos. Temos um total de 240 pontos baixos, finalizando mais uma volta. Na próxima volta, eu vou trabalhar novamente com o verde musgo, por isso eu vou começar fazendo o falso ponto alto. Mas se você quiser, é só prender o fio aí do jeito que você já tem costume e iniciar na direção do ponto que está o marcador. Eu vou abrir aqui o marcador, mas ainda não vou retirar, só para deixar ele mais fácil aqui para eu iniciar a volta. Veja que eu vou segurar a ponta do fio com a mesma mão que está segurando a agulha, vou apoiar a agulha em cima do fio e fazer duas voltas. Agora eu vou remover o marcador e nesse mesmo ponto eu vou fazer o falso ponto alto. Introduzir a agulha, busco o fio, e vou passando de duas em duas laçadas para formar o falso ponto alto. Agora vou fazer duas correntes para deixar de espaço aqui no bloco, já posso soltar a ponta de fio, porém eu vou colocar o marcador aqui, olha, na laçada que forma o topo desse ponto antes das correntes, tá? Antes das duas correntes. Ficou assim. É aqui que eu vou finalizar a volta. Fiz duas correntes, vou pular dois pontos de base e faço ponto alto, formando um bloco vazio. Novamente duas correntes, pulando dois pontos, faço ponto alto. E vou seguir assim até chegar no marcador novamente, tá? Sempre com duas correntes, pulando dois pontos, faço ponto alto. Os aumentos de pontos ficam lá na parte oval, então até lá vou seguir fazendo os blocos com duas correntes, pulando dois pontos. Já estou chegando na parte oval do tapete, olha, fazendo sempre do mesmo jeito. Duas correntes, pulando dois pontos, faço ponto alto. Então, dessa forma, o próximo ponto alto, pulando dois pontos, já fica aqui na direção do marcador. Então, vou remover o marcador, fazer o ponto alto. Vou fazer duas correntes aqui, olha, e vou colocar o marcador, então, na direção do ponto alto. Agora eu vou começar a fazer os blocos que ficam na parte oval. E os 7 primeiros blocos após esse marcador, eu vou fazer exatamente igual aos que fizemos aqui. Duas correntes, pulando dois pontos, fazendo ponto alto. Então eu vou fazer toda a sequência aqui e o que eu fizer nessa parte oval você vai repetir na outra ponta do tapete, tá? Fiz aqui duas correntes, vou pular dois pontos e fazer o primeiro bloco. Então faço um ponto alto formando o primeiro. Vou completar 7 blocos assim. Duas correntes de espaço, pulando dois pontos, vou fazer ponto alto, formando o segundo bloco.
duas correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer o terceiro bloco. Duas correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer o quarto bloco. Duas correntes, pulando 2 pontos, faço o quinto bloco. Duas correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço o sexto bloco. Duas correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer o sétimo bloco. Então, só conferindo aqui, olha, após o marcador temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos do mesmo jeito, tá? Duas correntes pulando 2 pontos. O oitavo bloco eu vou fazer pulando somente um ponto, mas eu vou continuar fazendo duas correntes, pulando um ponto, faço ponto alto. Agora eu vou fazer uma sequência com 2 blocos, novamente pulando 2 pontos. Olha, duas correntes, pulando 2 pontos, faço um bloco vazio. Duas correntes, pulando 2 pontos, faço ponto alto aqui no próximo para formar o segundo bloco vazio assim pulando 2 pontos. Agora eu vou fazer uma sequência com 2 blocos, pulando somente um ponto. Então, duas correntes de espaço, pulando somente um ponto, faço ponto alto. Novamente duas correntes, pulando somente um ponto, faço ponto alto. Após essa sequência com 2 blocos pulando somente um ponto, vou fazer um bloco pulando 2 pontos. Duas correntes, pulando 2 pontos, faço ponto alto. E aqui nós chegamos na metade da parte oval do tapete. O que eu fizer agora é o contrário daqui, mas eu vou continuar falando toda a sequência para você. Vou fazer uma sequência de 2 blocos pulando um ponto, como fizemos aqui, olha. Então, duas correntes, pulando somente um ponto, faço ponto alto. Novamente duas correntes, pulando somente um ponto, faço ponto alto para formar mais um bloco. Agora eu vou fazer uma sequência com 2 blocos pulando 2 pontos. Então, duas correntes, pulando 2 pontos, faço o primeiro dos dois, olha. Um bloco pulando 2 pontos. Duas correntes de espaço, um bloco novamente pulando 2 pontos. Esse aqui é o segundo. Agora eu vou fazer um bloco pulando somente um ponto, tá? Então, duas correntes, pulando somente um ponto, faço ponto alto. Agora eu vou fazer novamente sequência com 7 blocos, pulando 2 pontos, e se der tudo certo, chega aqui, olha, no marcador com um ponto alto, né? Se você fizer tudo certo nas voltas anteriores e nesse aqui também, dá certo. Então eu vou contar, olha, pulando 2 pontos, vou fazer ponto alto. Esse é o primeiro bloco, tá? Sempre com duas correntes, pulando 2 pontos, ponto alto para formar o segundo bloco. Duas correntes, pulando 2 pontos, ponto alto para formar o terceiro bloco. Duas correntes, pulando 2 pontos, faço ponto alto formando o quarto bloco. Duas correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço o quinto bloco. Duas correntes de espaço, pulando 2 pontos, faço o sexto bloco. Duas correntes de espaço, pulando 2 pontos, vou fazer ponto alto na direção do marcador, completando o sétimo bloco. Então eu vou fazer esse ponto alto, olha, e vou fazer duas correntes já para continuar depois aqui fazendo a volta, e vou devolver o marcador para conferir então todos os blocos aqui na parte oval. Ele vai ficar repuxando um pouquinho assim, é normal, porque na próxima volta faremos ponto pipoca, tá? Então, se ele ficar todo solto aqui, os pontos pipoca ficam amontoados também. Então, contando após o marcador, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos com duas correntes pulando 2 pontos. E aí temos o primeiro bloco com duas correntes pulando somente um ponto. 2 blocos com duas correntes agora pulando 2 pontos e temos 2 blocos com duas correntes pulando somente um ponto. O bloco do meio, olha, fica bem na direção da metade, tem duas correntes pulando 2 pontos. Depois temos uma sequência com 2 blocos pulando um ponto cada um. Sequência com 2 blocos pulando 2 pontos e temos mais um bloco pulando somente um ponto. E depois sequência com 7 blocos pulando 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou assim, olha, na parte oval. No comprimento do tapete eu vou seguir do mesmo jeito que fizemos após o início, né? Sempre com duas correntes, pulando 2 pontos, olha.
vou fazer ponto alto. E vai dar certo chegar novamente no próximo marcador com ponto alto. E aí você vai repetir na parte oval exatamente a mesma sequência que dá certinho finalizar a volta no ponto que iniciamos. Eu vou fazer a volta completa. Se você tiver dúvida, assista novamente a explicação aqui da parte oval e repita nessa outra ponta do tapete. Na hora de finalizar e começar a próxima volta, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta e aqui, olha, para finalizar, veja que eu fiz ponto alto, sobraram só 2 pontos, vou fazer 2 correntes, pulando os 2 pontos, vou finalizar com ponto baixíssimo no falso ponto alto. Aqui, olha, veja que eu coloquei esse marcador, mas eu vou retirar o marcador. Se você contar aqui as laçadas desse ponto alto, olha, a segunda, você introduz a agulha, puxa a laçada e vamos finalizar exatamente no local que está essa laçada, olha. Vou finalizar com ponto baixíssimo aqui para formar novamente o ponto alto. E assim eu completo a volta. Nesse ponto aqui também fica o marcador, tá? Então, aqui, olha, eu vou adicionar novamente o marcador. Essa ponta de fio, olha, eu vou fazer o arremate já na próxima volta, mas deixa eu mostrar para você que eu completei mais uma volta. Como eu disse, fica repuxando um pouquinho, mas na próxima volta faremos os pontos pipoca. Se você quiser conferir, temos um total de 84 blocos finalizando mais uma volta. Vou começar a próxima volta fazendo 3 correntes. 1, 2, 3. São 2 para dar a altura do meu ponto alto, 1 para deixar de espaço. Se o seu ponto é mais alongado, o importante é que fique sobrando uma de espaço aqui no final. Lacei o fio na agulha, vou posicionar essa sobra de fio para esconder e no primeiro espaço aqui de 2 correntes vou fazer um total de 5 pontos altos para fazer o ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou tirar a agulha aqui da última laçada, pegar no primeiro ponto alto, buscar o fio fazendo um ponto baixíssimo para finalizar o ponto pipoca. Vou fazer uma corrente e vou fazer ponto alto na direção do próximo ponto. E continuo escondendo essa sobra de fio. Aqui eu vou seguir fazendo os pontos pipoca exatamente igual fizemos aqui, olha, no início. Então vou fazer uma corrente de espaço, faço 5 pontos altos e finalizo para formar o ponto pipoca. Veja que eu finalizei mais um ponto pipoca, faço ponto alto em cima do próximo ponto e sigo fazendo assim até chegar no marcador. Nós só temos pontos diferentes na parte oval, então eu vou seguir fazendo do mesmo jeito e na parte oval eu explico de forma bem detalhada para você fazer exatamente igual. Já estou chegando no marcador, fazendo os pontos pipoca sempre do mesmo jeito, um ponto alto também entre um ponto pipoca e outro. Vou finalizar esse ponto pipoca e fazer o ponto alto na direção do ponto que temos o marcador. Fiz o ponto pipoca, uma corrente, vou fazer o ponto alto no mesmo ponto que nós temos o marcador. Vou fazer uma corrente de espaço para preparar já para o próximo ponto pipoca e vou devolver o marcador aqui no ponto que eu fiz na direção do ponto que ele estava. Olha. Então, olha, nos blocos vamos fazer ponto pipoca normalmente, não muda, tá? Sempre com 5 pontos altos. O que muda é a quantidade de pontos que eu vou fazer aqui entre um ponto pipoca e outro. Então, completar aqui esse primeiro ponto pipoca após o marcador. 4, 5. Vou finalizar o ponto pipoca e no próximo ponto alto eu faço somente um ponto alto. Ou seja, nesse ponto aqui não muda, né? Vou fazer uma corrente, vou fazer ponto pipoca novamente, com 5 pontos. Vou fazer ele um pouco mais rápido, né? Porque é só repetição mesmo. Finalizando aqui, olha, o ponto pipoca. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, faço um ponto alto. Ainda no mesmo lugar, faço o segundo ponto. E agora eu vou seguir intercalando assim, olha. Em um ponto eu faço somente um ponto alto, no ponto seguinte eu faço 2. E após o segundo ponto alto eu faço uma corrente e trabalho o ponto pipoca normalmente.
Mas eu vou seguir assim até que eu faça 5 aumentos, tá? Eu fiz aqui só o primeiro aumento, né? Então eu preciso intercalar esses aumentos. Olha, vou fazer aqui o próximo ponto pipoca, completando aqui com 5 pontos altos. Vou finalizar o ponto pipoca, mas nesse próximo ponto eu não faço aumento. Olha, eu vou fazer aqui uma corrente e faço só um ponto alto. Não tem aumento, nesse eu fiz aumento. Não tem aumento, no próximo eu vou fazer aumento. Vou fazer assim até que eu tenha aqui um total de 5 aumentos de pontos, sempre intercalando. Vou fazer todos eles para mostrar para você. Já estou completando, olha, uma sequência com 5 aumentos, né? Mas sempre intercalando essa sequência de aumentos. Olha, veja que eu fiz assim, olha, um ponto pipoca, um ponto sozinho. Um ponto pipoca, fiz um ponto com aumento, ou seja, fiz o primeiro. Um ponto sozinho, o segundo aumento. Um ponto sozinho, temos aqui, olha, 2 juntos, terceiro aumento. Um ponto sozinho, o quarto aumento de pontos. Um ponto sozinho, o quinto aumento. Agora eu vou fazer ponto pipoca e depois eu vou fazer uma sequência com 4 pontos sem aumento, tá? Então vou fazer aqui o ponto pipoca normalmente com os 5 pontos. Aqui, olha, já completando então o ponto pipoca. Como eu disse, vou fazer um ponto sozinho, não faço aumento de pontos. E assim eu vou fazer nos próximos 3, tá? Esse aqui é o primeiro, preciso completar 4 pontos assim, dividindo ponto pipoca, sem fazer aumento. Vou fazer todos eles para mostrar para você aqui o resultado. Já estou completando, olha, a sequência com 4 pontos altos assim, dividindo, né, os pontos pipoca, sem fazer o aumento. Então aqui está o quinto aumento que eu fiz, então fiz olha, somente um ponto, 2, 3, 4. Agora eu vou começar a intercalar novamente. Eu fiz um ponto sozinho, então vou fazer o ponto pipoca e no próximo eu já faço o aumento. E aí eu vou seguir intercalando, um ponto com aumento e depois um ponto sem aumento. Mas deixa eu terminar esse ponto pipoca aqui para mostrar para você que eu vou voltar a intercalar e conferir novamente desde o início. Aqui, olha, já é o quinto ponto alto. Vou completar aqui o ponto pipoca. E no próximo ponto, então eu já vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Depois do próximo ponto pipoca, eu vou fazer só um ponto alto. Mas deixa eu mostrar aqui como fica. Olha, ele vai ficando certinho. Agora, na volta anterior ficou repuxando, né, um pouquinho as alças, agora já não fica mais, olha. Após o marcador, temos um ponto sozinho, um com aumento. Um sozinho, o segundo com aumento. Um sozinho, o terceiro com aumento. Um sozinho, o quarto ponto, olha, com aumento. Um sozinho, quinto ponto com aumento. Depois nós temos 1, 2, 3, 4 pontos sozinhos. E agora temos ponto com aumento. Então significa que eu vou fazer o seguinte, olha. Nesse eu vou fazer ponto sozinho, ponto com aumento. 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 E termina com ponto sozinho antes do último ponto pipoca, antes de chegar no marcador, tá? Eu vou fazer todos eles e mostro para você que vai ficar certinho aqui, olha, o resultado. Já estou chegando no marcador novamente, veja que esse último ponto antes do marcador temos somente um ponto alto. Uma corrente de espaço, vou fazer o ponto pipoca aqui antes do marcador. Em todos os blocos é normal, tá? Ponto pipoca em todos os blocos. A única coisa que muda mesmo são os aumentos que estamos fazendo aqui nos pontos altos, tá? Então eu vou completar isso aqui, vou conferir com você toda a sequência, porque é exatamente a mesma sequência que você precisa fazer na outra ponta do tapete. Vou finalizar aqui mais um ponto pipoca e vou fazer ponto alto na direção do próximo ponto. Vou fazer aqui um ponto alto. Para ficar firme aqui, vou fazer 2 correntes para não soltar o ponto, né, enquanto eu vou conferir aqui toda a sequência. Vou devolver o marcador na mesma direção do ponto que estava. Olha, aqui somente um ponto alto e nos outros aqui do comprimento também, somente um ponto alto. Só vai mudar quando chegar na parte oval, tá? Ficou assim, olha, nós temos aqui, sem contar o ponto do marcador, nós temos um total de 24 pontos altos, tá? Então, aqui no início eu segui intercalando, olha, um sozinho, 2 juntos. Um sozinho, o segundo, olha, que tem aumento. Um sozinho, o terceiro.
um sozinho, o quarto aumento, um sozinho, o quinto aumento. Depois eu fiz sequência com 4 sozinhos, olha, 1, 2, 3, 4. Agora temos mais 5 aumentos, sempre intercalando também, olha. Aqui temos um aumento e depois um sozinho. O segundo aumento, um sozinho. O terceiro aumento, um sozinho. O quarto aumento de pontos, um sozinho. O quinto aumento, e aí termina aqui com um sozinho. Então essa mesma sequência você vai fazer na outra ponta aqui do tapete, porque tem exatamente a mesma quantidade de pontos. Eu vou completar a volta para mostrar para você como finaliza aqui o ponto pipoca e como começar a próxima volta também. Já estou completando a volta, fazendo, olha, o último ponto pipoca. Nesse ponto logo à frente nós temos o marcador. Então veja que eu vou concluir o ponto pipoca e eu iniciei a volta fazendo 3 correntes, né? 2 para dar a altura do ponto alto, uma para deixar de espaço. Vou até remover aqui o marcador. E veja que eu vou finalizar na segunda corrente, ou seja, vou deixar uma corrente de espaço para ficar exatamente igual a todos os outros pontos, tá? Então, olha, eu finalizo aqui a volta. É nesse ponto que eu vou devolver o marcador para iniciar a próxima volta. Veja como ficou aqui o resultado, olha. Nessa ponta aqui do tapete também eu fiz exatamente igual. Eu segui intercalando aqui após o marcador, fiz 5 aumentos, começando com um ponto sozinho e depois intercalando 2 pontos, um ponto sozinho, 2 pontos, fiz isso 5 vezes, fiz a sequência com 4 pontos sozinhos e comecei a intercalar novamente até finalizar a volta. Vou começar a próxima volta fazendo 2 correntes para dar a altura do ponto alto e outras 2 para deixar de espaço, ou seja, fiz 4 correntes. Então eu vou colocar o marcador na segunda corrente para saber que é nessa segunda corrente que eu vou finalizar a volta, tá? Essas 2 correntes aqui é para formar um bloco vazio. Vou laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto alto e faço ponto alto. Ficou assim, olha. 2 correntes de espaço, vou em cima do próximo ponto e faço ponto alto. Novamente 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto, ou seja, vou seguir fazendo bloco vazio assim com 2 correntes, prendendo com ponto alto na direção do ponto alto até chegar no marcador. Na parte oval, como sempre, temos os aumentos de pontos, mas é bem fácil. Já estou chegando na parte oval, veja que eu vou fazer o ponto alto no ponto que tem o marcador. Vou fazer 2 correntes e vou devolver o marcador no mesmo ponto aqui, olha, no ponto que eu fiz na mesma direção. Agora eu vou começar a trabalhar na parte oval. Onde tem ponto alto sozinho, eu vou fazer só ponto alto, tá? Só um ponto normalmente, olha. Trabalhei 2 correntes, faço ponto alto em cima do ponto alto. Faço 2 correntes de espaço. No ponto à frente nós temos, olha, 2 pontos altos. Então vou fazer ponto alto no primeiro. Uma corrente de espaço, só uma, tá? Porque logo à frente nós temos ponto alto novamente. E vou fazer ponto alto em cima do ponto alto. Olha, no próximo espaço aqui nós temos somente um ponto alto, então faço 2 correntes e faço ponto alto em cima de ponto alto. Como tem somente um ponto, faço 2 correntes novamente. No próximo espaço temos 2 pontos, então faço um ponto alto, uma corrente e faço ponto alto no próximo ponto. Vou seguir assim até o final, tá? Até o final da parte oval. Os aumentos ficam sempre do mesmo jeito, ou seja, sempre que chegar no espaço onde temos 2 pontos, você vai fazer um ponto alto, uma corrente, novamente ponto alto. Nos outros espaços, olha, onde tem somente um ponto alto, faça o ponto alto normalmente. Aqui nós temos uma sequência com 5 aumentos. Depois tem aqui a sequência com 4 pontos altos sozinho. Aqui o bloco vai seguir normalmente. Um ponto alto, 2 correntes, ponto alto, tá? Eu vou fazer até chegar aqui nesses blocos para você conferir como ficou aqui. Então, olha, se você fizer corretamente, temos 5 aumentos, teremos 5 blocos assim, antes de chegar na metade da parte oval. Já estou chegando, olha, na metade da parte oval, deixa eu mostrar para você que eu fiz os aumentos em todos os aumentos que nós temos na volta anterior. Ou seja, olha, aqui temos 2 pontos, fiz esse ponto com uma corrente de espaço.
Aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, né? Nós temos 5 aumentos. Nos outros espaços, sempre 2 correntes e ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, olha, nós temos a sequência com 4 pontos assim sem aumento. Então veja que eu fiz 2 correntes, faço ponto alto em cima de ponto alto. Normalmente, aqui não tem aumento, olha. 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto. 2 correntes, novamente, ponto alto em cima do próximo ponto. 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto. Não tem aumento, também não fiz esse ponto com uma corrente de espaço. Logo à frente, nós temos sim 2 pontos no mesmo lugar. Então, 2 correntes, faço ponto alto no primeiro ponto, uma corrente de espaço, ponto alto na direção do segundo ponto. E sigo até chegar no marcador novamente, sempre intercalando, olha. Do mesmo jeito do início, tá? Vou fazer toda a volta aqui, toda a parte oval, na verdade, até chegar aqui no marcador, para conferir exatamente como ficou aqui a parte oval. Já estou chegando no marcador novamente, olha, sempre do mesmo jeito. 2 correntes de espaço, vou fazer o ponto alto aqui onde temos o marcador. E vou devolver ele na mesma direção. Aqui, olha, veja que ele vai novamente talvez repuxar um pouquinho, normal, olha, como ficou aqui o resultado no meu. Então nós temos um total de 10 aumentos de pontos novamente, tá? Sempre na direção dos 2 pontos, olha. Fiz 1, aqui está o outro, 2, 3, 4, 5. Só tem isso na direção dos pontos que foram feitos juntos. Depois tem um espaço aqui sem aumento, são 4 pontos aqui sem aumento, e temos os outros 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei novamente no comprimento do tapete, que eu vou seguir normalmente exatamente como fizemos aqui no início. Quando chegar na outra ponta aqui, na parte oval, também é do mesmo jeito. Sempre que chegar nos 2 pontos, vai fazer esse ponto alto, uma corrente, novamente ponto alto. Vou fazer a volta completa e mostro para você como finalizar e como começar a próxima também. Já estou completando a volta. Veja que eu vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente que está o marcador, ou seja, na segunda corrente, tá? Mesmo se você não tiver colocado aqui o marcador na segunda corrente, o importante é que fiquem sobrando 2 correntes de espaço. Se você também fez mais correntes, né, para formar a altura do ponto alto, sobrando 2 correntes, esse espaço fica exatamente igual a todos os outros e assim eu finalizo mais uma volta. Aqui, olha, inclusive nesse marcador, nesse ponto, na verdade, é onde eu vou adicionar o marcador. Mas eu fiz exatamente igual, olha, nessa ponta do tapete também tem os 10 aumentos, finalizando assim mais uma volta. Vou começar a próxima volta no espaço de 2 correntes, então veja que eu vou introduzir a agulha dentro desse espaço, fazer um ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Eu vou colocar o marcador nesse ponto aqui, olha, onde eu finalizei a volta anterior, porque eu estou iniciando dentro do espaço de 2 correntes e não em cima do ponto. Então eu preciso completar a volta fazendo ponto alto em cima desse mesmo lugar aqui, tá? Olha, após um ponto baixo e uma corrente, vou laçar o fio na agulha, faço mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Então, olha, o ponto baixíssimo será feito nessa corrente. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. No espaço de 2 correntes, faço somente 2 pontos altos. Eu vou fazer assim até chegar na parte oval, onde nós temos os aumentos de pontos, tá? Até lá, sempre 2 pontos no espaço de 2 correntes e ponto alto em cima de ponto alto. Já estou chegando na parte oval, aqui está o ponto onde temos o marcador, então vou remover, fazer o ponto alto e dessa vez os aumentos de pontos na parte oval são bem fáceis, porque é só seguir fazendo 2 pontos altos em cada um dos espaços. Veja que eu devolvi o marcador e agora na parte oval eu vou seguir do mesmo jeito, olha, 2 pontos altos em cada um dos espaços. Nesse aqui, olha, tem 2 correntes, faço 2 pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. O próximo espaço tem 2 correntes, faço 2 pontos altos. Você não precisa contar a quantidade de pontos até chegar no aumento, tá? Veja que eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto.
O próximo espaço tem só uma corrente, mas eu trabalho também 2 pontos altos. 1, volto no mesmo lugar, faço 2. Ou seja, a lógica de aumentos aqui é só fazer 2 pontos em cada um dos espaços, independente da quantidade de correntes. Como é super fácil, é só repetição, não precisa contar ponto, né, para contar aumento, só fazer os 2 pontos em cada um dos espaços. Vou fazer a volta completa e mostro para você o resultado. Já estou completando a volta, olha, fazendo 2 pontos altos em todos os espaços, tanto no espaço de 2 correntes quanto no espaço de uma corrente. Aqui, olha, logo à frente temos o marcador, vou remover, fazer ponto alto aqui na mesma direção. Então, nesse ponto alto aqui eu vou devolver o marcador, mas eu vou finalizar com ponto baixíssimo na primeira corrente que eu fiz aqui, olha, após o ponto baixo. E assim eu completo a volta. Deixa eu colocar aqui de volta o marcador, e nessa volta nós temos um total de 312 pontos altos, ou seja, 2 pontos em cada um dos espaços. Deixa eu mostrar aqui para você como fica o resultado por toda a volta aqui do tapete, olha. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixo no próximo ponto, e para completar a altura do ponto alto, eu faço uma corrente. Agora eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, e nós temos aumento só na parte oval. Vou seguir fazendo então até chegar no próximo marcador, só um ponto alto em cima de cada um dos pontos, olha. Já estou chegando na parte oval, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Vou seguir até chegar aqui no marcador para eu explicar direitinho como fazer os aumentos aqui na parte oval. Então esse aqui é o último ponto, né, que temos aqui no comprimento. Vou fazer mais um, mas eu vou devolver o marcador nesse anterior. Olha. Nessa volta, na parte oval, faremos somente 2 aumentos de pontos, tá? Em cada uma das pontas do tapete. E eu vou adicionar aqui 2 marcadores para ficar fácil você entender exatamente onde ficam esses 2 pontos que eu vou fazer aumento. Aqui, olha, na penúltima volta, nós temos os pontos assim como se fosse ponto V, só com uma corrente de espaço. Então, olha, eu vou seguir um desses pontos aqui, tá? 2, 3. Na direção do quarto ponto, quando chegar no primeiro ponto, eu vou fazer um aumento de pontos, ou seja, eu vou fazer 2 pontos juntos. Veja só, 1, 2, 3. No quarto ponto, eu faço esse aumento. Agora eu vou pular 2 desses pontos V, olha, e vou fazer aumento aqui no próximo, só que dessa vez eu faço no segundo dos 2 que foram feitos juntos aqui, tá? Então, quando chegar aqui no quarto aumento de pontos, eu vou colocar um aumento aqui também, e depois, pulando 2 aumentos, eu faço um aumento. Vão sobrar 3 também, olha, 1, 2, 3, tá? Antes de chegar no próximo marcador. Como só tem esses 2 aumentos, eu vou seguir fazendo ponto alto. Quando chegar aqui no aumento de pontos, eu mostro para você. Depois eu completo a volta e mostro para você o resultado só com esses 2 aumentos, tá? Na outra ponta do tapete, eu vou fazer o aumento também exatamente igual, ou seja, só 2 aumentos. Nessa última volta, temos 312 pontos. Então, na próxima volta, teremos 316, tá? Porque tem um aumento de ponto aqui e na outra ponta do tapete também. Eu vou seguir fazendo os pontos altos até chegar no aumento de pontos para você ver. Já estou chegando, olha, no marcador, onde eu adicionei aqui, né, o primeiro marcador. Então, na direção desse marcador, vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Então, esse aqui é o primeiro dos 2 aumentos, olha. Fiz um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço ponto alto novamente. Agora eu posso seguir fazendo ponto alto em cada um dos pontos, olha, somente um ponto alto em cada um dos pontos, até chegar no próximo marcador. Aqui, olha, para marcar e ficar mais fácil na próxima volta fazer o aumento novamente, veja que eu vou adicionar esse marcador aqui de volta, um ponto antes desse local que eu fiz o aumento de pontos, tá? Então vou adicionar ele aqui e vou seguir fazendo. E quando chegar no outro marcador, que nós temos logo à frente, olha, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar e adicionar o marcador no ponto logo à frente. Eu vou seguir fazendo para você ver como fica. Já estou chegando no marcador novamente, olha, onde nós temos o segundo aumento nessa volta. Então,
Vou remover aqui, olha, porque já fica bem fácil ver os dois pontos que estão nesse aumento de pontos, né, nesse espaço de uma corrente. Então, vou fazer somente um ponto alto no primeiro. No segundo ponto, que é exatamente onde estava o marcador, faço 2 pontos altos. 1, 2. No próximo ponto, eu já sigo fazendo somente um ponto alto em cada ponto de base, mas eu vou adicionar esse marcador, olha, exatamente no ponto que fica logo após o aumento. Assim, eu já deixo marcado aqui também onde eu vou fazer o aumento na próxima volta. E agora eu vou seguir fazendo somente um ponto alto em cada um dos próximos pontos, tá? Nessa volta temos o aumento somente aqui e aqui, olha, 2 aumentos. E vou seguir fazendo por toda a volta. Quando completar, eu mostro para você o resultado e como fazer a próxima volta também. Já estou chegando no final da volta. Aqui, olha, a volta não termina mais no marcador, né? Aqui eu preciso remover o marcador, fazer ponto alto, devolver ele sempre na mesma direção para não errar os aumentos de pontos, mas os aumentos de pontos agora nas próximas voltas nem muda muito, tá? Já coloquei marcador ali na parte oval, então facilita. Aqui, olha, devolvi o marcador, vou fazer ponto alto no último ponto que está sobrando aqui e faço ponto baixíssimo na corrente para finalizar a volta. Aqui, olha, nessa ponta do tapete eu fiz do mesmo jeito, olha, eu coloquei o marcador na direção do quarto aumento, né, olha, pulei 1, 2, 3, na direção dos 2 pontos que estão no quarto aumento eu fiz o aumento e coloquei o marcador um ponto antes já para facilitar na próxima volta, né, ele estava aqui, olha, nesse ponto, fiz os 2 pontos juntos e coloquei um ponto antes, do mesmo jeito que eu fiz na outra ponta do tapete. E aqui eu coloquei o marcador um ponto depois, que é exatamente o que eu fiz aqui, olha. Fiz os 2 pontos juntos e coloquei o marcador um ponto antes. Fiz os 2 pontos juntos e coloquei o marcador um ponto depois. Eu terminei essa volta e ela tem um total de 316 pontos altos. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixo na direção do próximo ponto, uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha e vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto em toda a parte oval. Eu só vou fazer aumento de pontos quando chegar na direção dos marcadores que eu coloquei lá na parte oval, né? Então, olha, veja que eu estou fazendo ponto alto em cima de ponto alto, vou seguir passando pelo marcador, por esse primeiro, né, que define o comprimento, vou seguir normalmente, só vou fazer aumento aqui, olha, na parte oval. Somente 2 aumentos novamente, tá? Aqui na ponta do tapete, próximo aos aumentos que fizemos nessa volta que terminamos há pouco. Eu vou fazer até chegar aqui então, olha, para mostrar para você o resultado e como fazer o aumento aqui na parte oval. Já estou chegando no marcador que fica aqui, olha, na ponta do tapete. Veja que esse marcador que está o comprimento, eu passei direto, fazendo só ponto alto em cima de ponto alto. Na verdade, esses 2 marcadores, né, que estamos utilizando aqui desde o início, eu não vou mais utilizar nas próximas voltas. Então, para não confundir, veja que eu vou remover e deixar só onde eu estou fazendo os aumentos, tá? Então, vou remover os outros aqui também, olha, que estava marcando o comprimento, né, nós utilizamos até esse ponto do tapete. Aqui também, olha, onde marca o comprimento, ou seja, aqui no início, vou remover ele. Aqui também, deixo só os 2, né, que eu coloquei aqui na ponta do tapete para marcar onde ficam os aumentos, tá? Então, olha, dessa vez, chegando aqui no ponto que está o marcador, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Então, até lá eu sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Se o seu ficar formando ondulação, você pode ajustar mais, deixando cada vez mais ajustada essa laçada da agulha para o ponto ficar bem próximo, assim, olha. E se ficar repuxando, fechando como um chapéu, alonga um pouquinho essa laçada que os pontos vão ficar mais abertos. Assim, olha, e ele para de repuxar também. O meu eu faço sempre com a laçada bem ajustada desde o início, então eu sempre mantenho do mesmo jeito. Mas é uma forma de você controlar a tensão do ponto e deixar ele mais apertado ou mais solto, né, para ficar mais alongado aqui os pontos também e não ficar repuxando. Olha, já estou chegando aqui onde tem o marcador, vou remover, vou colocar no ponto antes de fazer esse aumento e vou fazer os 2 pontos aqui, olha, no lugar que estava o marcador. Agora eu vou seguir até chegar aqui no próximo marcador, que fica aqui na ponta do tapete também,
para novamente fazer o aumento. Só temos esses 2 aumentos em cada uma das pontas do tapete, então só aumentam 4 pontos, tá? Se você fizer tudo de forma correta, no final teremos um total de 320 pontos altos. Eu vou fazer a volta completa, porque aqui, olha, você só vai precisar fazer o aumento de pontos onde está o marcador e avançar o marcador um ponto depois. Se você errar, colocar antes, também não tem problema. É só para ficar mais ou menos bem dividido aqui na parte oval. Mas só tem aumento de pontos nesses 2 locais, tá? Para não confundir, para quem é iniciante, eu vou chegar aqui no próximo marcador e vou fazer também para mostrar exatamente como eu fiz, para não ficar dúvida aí para quem é iniciante. Mas se você já sabe fazer o aumento de pontos, já colocou o marcador direitinho, pode fazer a volta completa. Já estou chegando, olha, no outro marcador. Veja que ele está um ponto após os 2 que foram feitos juntos. Então, dessa vez, eu vou remover o marcador, fazer 2 pontos nesse mesmo lugar. Olha, 1. Volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto, mas só vou colocar o marcador no próximo ponto. Então, eu vou fazer aqui alguns pontos, só para colocar o marcador de forma mais tranquila. Olha, eu vou fazer aqui 3 pontos. E vou devolver o marcador no ponto que está logo após o aumento. Olha. Aqui estão os 2 pontos juntos, então nesse próximo ponto eu coloquei o marcador. Agora eu vou seguir assim, olha, por toda a volta, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Só quando chegar na outra ponta do tapete, onde temos os marcadores, eu faço do mesmo jeito. Ponto alto no lugar dele e devolvo ele um ponto antes. E aqui, ponto alto onde temos o marcador e coloco ele um ponto depois. Vou fazer a volta completa e no final eu mostro o resultado e como fazer a próxima volta também. Já estou chegando no final da volta, fazendo ponto alto em cima de todos os pontos. Aqui, olha, eu vou finalizar exatamente igual eu fiz nas voltas anteriores. Vou fazer ponto baixíssimo na corrente aqui que forma esse primeiro ponto alto. Eu completei essa volta com um total de 320 pontos altos, tá? Só lembrando que na parte oval nós temos 2 aumentos de pontos em cada uma das pontas do tapete. Eu já removi os marcadores aqui do comprimento e deixei somente aqueles que eu coloquei aqui no lugar dos aumentos de pontos, tá? Então, olha, o marcador está antes, no ponto que está antes do aumento. Aqui, nesse aqui, depois, tá? Em cada uma das pontas assim, olha, antes e depois. Aqui na outra ponta também, olha, antes e depois do aumento. Então, na próxima volta, o aumento de pontos vai ficar exatamente no ponto que está o marcador. Então, quando fizer o aumento, pode remover o marcador, que não vamos mais precisar fazer contagem de pontos e nem fazer mais aumentos, tá? Eu vou começar agora a última volta de ponto alto aqui, direto, né, fazendo ponto alto por toda a volta. Então, vou fazer ponto baixo em cima do próximo ponto, uma corrente para completar a altura do ponto alto e vou seguir fazendo ponto alto em todos os pontos até chegar no marcador onde eu vou fazer o aumento. Já estou chegando no marcador, fazendo ponto alto em cima de todos os pontos. Só tem aumento de ponto onde está o marcador, tá? Então nós temos 2 em cada uma das pontas do tapete, né? Então, olha, vou fazer aqui ponto alto aqui no próximo ponto. Dessa vez eu vou remover o marcador e já não preciso mais utilizar. Então, vou deixar ele aqui de lado e vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto. No mesmo lugar, eu faço o segundo ponto para fazer então o aumento. Agora eu sigo fazendo ponto alto em cima de cada um dos pontos até chegar no próximo marcador, ou seja, só fazer ponto alto em cima de ponto alto e sempre que chegar no marcador, remover e fazer 2 pontos no mesmo lugar. Aqui, olha, então, nessa ponta do tapete só temos mais um marcador e os outros 2 estão aqui na outra ponta do tapete, tá? Eu vou fazer a volta completa, porque agora acho que já fica fácil, né? Não precisa contar os pontos. No final teremos um total de 324 pontos altos se você fez o tapete com o mesmo tamanho, tá? Vou fazer a volta completa, no final eu mostro para você o resultado e como começar a próxima volta também. Já estou completando a volta, finalização de volta sempre do mesmo jeito, então olha, vou fazer aqui o último ponto alto e faço ponto baixíssimo na corrente que está logo após o ponto baixo, completando então
mais uma volta. Os únicos aumentos de pontos que nós temos fica aqui na parte oval, são 2 em cada uma das pontas, então assim eu finalizo a volta com um total de 324 pontos altos. Vou começar a próxima volta e observe que eu já não tenho mais os marcadores, né? Eu removi na última volta, mas agora a gente também não precisa se preocupar com o aumento. Eu preciso de 325 pontos na próxima volta, por isso quando chegar aqui na parte oval, só em uma das pontas, eu vou fazer 2 pontos baixos em um ponto, tá? Assim eu termino a volta com 325 pontos baixos. Então, olha, veja que eu vou começar fazendo ponto baixo no próximo ponto, e vou seguir fazendo ponto baixo em cada um dos pontos assim, olha, somente um ponto baixo em cada ponto até chegar na parte oval. Chegando na parte oval, nem precisa ser na parte oval, tá? Mas em qualquer lugar aqui na volta, você vai fazer 2 pontos no mesmo lugar. Por exemplo, se eu quiser fazer aqui no próximo ponto, aí eu já não faço mais na parte oval, tá? Olha, faço um ponto baixo, volto no mesmo lugar e faço ponto baixo novamente. Depois, sigo fazendo somente um ponto baixo em cada um dos pontos por toda a volta. Porque nós temos 324 pontos altos, então se eu fizer um ponto em cada um, 324 pontos. Mas para o bico de acabamento eu preciso de 325, então por isso eu só vou fazer um aumento nessa volta. Para não ficar aqui na lateral, eu vou deixar para fazer esses 2 pontos no mesmo lugar aqui em uma das pontas do tapete. Pode escolher qualquer uma das duas e fazer esse ponto para dar certinho o bico de acabamento. Como o ponto baixo é fácil e é bem repetitivo, eu vou fazer a volta completa. No final eu mostro para você o resultado e mostro exatamente onde eu fiz o aumento de pontos. E vamos terminar a volta com um total de 325 pontos baixos. Já estou chegando no final da volta, fazendo ponto baixo em todos os pontos. Como eu disse no início da volta, fiz somente um aumento de pontos. Eu vou já mostrar para você que eu fiz na parte oval. Aqui, olha, eu vou fazer ponto baixo no último ponto que está sozinho, né, que é o ponto que eu finalizei a volta anterior. E vou fazer ponto baixíssimo pegando o primeiro ponto. Então veja que eu vou introduzir a agulha pegando os 2 fios e faço ponto baixíssimo finalizando a volta. Aqui, olha, nós temos um total de 325 pontos baixos e para acontecer isso, né, nós temos 324 pontos altos e eu fiz somente um aumento de pontos, ou seja, aqui, olha, mais ou menos na ponta do tapete e em apenas uma das pontas do tapete, eu fiz 2 pontos baixos no mesmo ponto. Assim, eu acrescentei então para chegar aos 325 pontos. O bico de acabamento que eu vou fazer é múltiplo de 13, por isso eu preciso de 325 pontos. Se você for fazer o tapete com um tamanho diferente, já sabe, você pode adaptar esse bico para múltiplo de 13. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixo na direção do próximo ponto. Então, nesse ponto onde eu finalizei a volta de ponto baixo, é onde eu vou fazer o último ponto baixo na volta que eu vou iniciar agora. Então, vou no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou seguir fazendo até completar uma sequência com 6 pontos. Esse aqui é o segundo, e para ficar bem fácil, então, finalizar a volta, eu vou colocar aqui um marcador no ponto que eu vou finalizar. Olha, eu fiz 2 pontos, então após o marcador temos 2 pontos baixos, tá? Só para não perder a quantidade de pontos. Vou completar a sequência com 6. 3, 4, 5, 6. Só lembrando que a sequência completa para fazer o bico de acabamento não são só 6 pontos, tá? Aqui é só para facilitar na hora de finalizar a volta. Vou fazer uma alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 3 pontos, 1, 2, 3, e vou fazer a sequência com 10 pontos baixos. Essa é a sequência completa que eu vou repetir por toda a volta, tá? Só a primeira que eu faço com uma quantidade diferente para finalizar a volta no ponto baixo e não na alça. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos, olha. Faço a alça com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, pulo 3 pontos
e faço sequência novamente com 10 pontos baixos. Isso aqui eu vou repetir por toda a volta, e esse bico de acabamento é múltiplo de 13, porque como você pode ver, nós estamos utilizando 10 pontos para fazer ponto baixo e outros 3 para fazer a alça, tá? Então precisamos de múltiplo de 13 para fazer esse bico de acabamento. Olha, já temos aqui 3 pontos, vou completar 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E faço a alça com 5 correntes. É só repetição, viu, gente? Eu vou seguir por toda a volta. Na hora de finalizar, eu mostro para você que é super fácil. Já estou chegando no final da volta, fazendo sempre do mesmo jeito. Alça com 5 correntes pulando 3 pontos e sequência com 10 pontos baixos. A primeira sequência eu fiz com 6 pontos, né? Então preciso completá-la também. Veja que após essa sequência eu vou fazer uma alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 3 pontos. 1, 2, 3. E vou fazer a sequência de pontos, olha, para completar a primeira sequência. 1, 2, 3. No lugar que está o marcador, vou fazer o quarto ponto, que com os outros 6 que eu fiz no início, completa a sequência com 10 pontos baixos. Então, olha, veja que eu vou no próximo ponto e faço ponto baixo. Se você não tem agulha de tapeceiro, você vai fazer ponto baixo aqui nesse ponto e finalizar com ponto baixíssimo. Porém, com a agulha de tapeceiro, você não precisa fazer esse último ponto baixo. Então, olha, vamos deixar somente 3 aqui, olha, no final da volta, e o último ponto baixo eu já faço com a agulha de tapeceiro. Então veja que eu vou explicar aqui bem direitinho como fazer isso. Vou alongar o fio, deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate, vou cortar, e aqui, olha, eu vou tirar totalmente. Então, nessa última sequência nós temos 3 pontos, e no início nós temos 6. Vou pegar a agulha de tapeceiro e vou fazer o ponto que ficou faltando aqui nessa volta, olha. Colocar o fio na agulha de tapeceiro para fazer o arremate e o ponto também, olha, que ficou faltando. Então, olha, eu vou no primeiro dos 6 pontos que eu fiz para começar a volta, né? Olha, vou contar aqui na parte de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu estou pegando no primeiro ponto para completar a altura na direção da alça, olha, que eu finalizei a volta anterior. E aqui eu vou fazer a última alça, veja só. Vou pegar aqui somente um fiozinho e vou passar dentro da alcinha que eu fiz para finalizar a volta anterior, saindo com a agulha no avesso. Vou até deixar ele assim, olha, para você ver que ele vai completar os pontos. Pronto, agora eu vou conferir na parte de cima aqui de cada um dos pontos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontinhos. 10 pontos baixos, então, nessa sequência, exatamente igual todas as outras. Aqui, olha, veja que eu estou só costurando o fio no avesso da peça, de forma que não apareça lá na frente, para esconder ele um pouco mais. E depois eu vou dividir ele em 2, amarrar bem as 2 pontinhas e cortar a sobra. Eu vou só esconder um pouco mais esse fio e fazer o arremate das pontas. Esse arremate é sempre do mesmo jeito, tá? Vou sempre dividir o fio em 2, deixar 3 fiozinhos para cada lado e passar a metade aqui do fio em mais um fiozinho para dar sustentação para fazer o nó, amarrar bem e cortar a sobra. Fiz o arremate, agora, olha, nós temos um total de 25 alças, finalizando mais uma volta. Vou começar a próxima volta e vou trabalhar novamente com a cor natural, que é a mesma que eu utilizei aqui no meio do tapete. E você pode começar em qualquer um dos blocos de ponto baixo, tá? Pode escolher qualquer um deles, porque faremos somente uma volta com essa cor. O importante é deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate e vamos pular aqui, olha, 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4, vou no próximo e vou fazer, olha, buscar o fio assim, trazer para frente, fazer uma corrente. Só isso. Agora eu vou no próximo ponto, vou introduzir a agulha, vou aproveitar para esconder um pouquinho mais esse fio. E vou seguir fazendo ponto baixo normalmente, olha, ponto baixo. Vou fazer até que fique sobrando 2 pontos aqui dessa sequência de 10, tá? Pulei 4 aqui no início, 1, 2, 3, 4, então vou seguir com mais 2 pontos, olha. E veja que eu estou
escondendo aqui o fiozinho, a ponta, né? Depois vou deixar ele aqui no avesso, depois só dividir ele em dois, amarrar bem e cortar a sobra do mesmo jeito que eu fiz o arremate. Veja que sobraram 2 pontos baixos, um sozinho, o outro onde já inicia a alça. Então vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar um total de 10 pontos altos na alça de 5 correntes. Vou deixar sempre essa laçada aqui da agulha bem ajustada e o pé do ponto aqui também, veja que eu vou fazer sempre bem ajustado também para ele não ficar feio, tá? Ele não ficar todo solto. Depois de fazer o primeiro ponto, olha, eu vou sempre ajustar para que os pontos fiquem lado a lado. Preciso fazer 10, então pode ser que eu precise ajustar um pouco mais os pontos para caber todos aqui lado a lado e não ficar amontoado. Mas eu vou completar 10 pontos altos na mesma alça. Temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Veja que ajustando eles não ficam amontoados, né? Fica sempre lado a lado. Logo à frente temos sequência com 10 pontos baixos. Vou pular os 2 primeiros, vou prender com ponto baixo no terceiro ponto e vou seguir fazendo ponto baixo até que fiquem sobrando somente 2, ou seja, faremos 6 pontos baixos. Esse aqui já é o terceiro, quarto, quinto, sexto ponto baixo. Olha, eu fiz 6 pontos baixos, sobraram 2 novamente. E aí eu vou repetir o leque com 10 pontos altos na alça que nós temos logo à frente. Já estou completando, olha, a sequência com 10 pontos altos novamente, vou pular 2 pontos e vou fazer a sequência com 6 pontos baixos. Como você pode ver, é só repetição e eu vou fazer assim por toda a volta, mesmo na parte oval do tapete, é exatamente igual, tá? Não tem aumento de pontos, não tem diferença na quantidade de pontos no leque, sempre do mesmo jeito. 10 pontos altos no leque, pulando 2 pontos, faço a sequência com 6 pontos baixos. Vou fazer a volta completa, no final eu mostro para você como fazer o arremate e como fazer a próxima volta também. Já estou completando a volta, olha, fazendo os leques sempre com 10 pontos altos. Deixa eu até conferir esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou pular 2 pontos, vou fazer 2 pontos baixos. Eu iniciei fazendo 4 pontos, né? Então, olha, onde eu iniciei mais 3. E para finalizar com ponto baixíssimo, né? Se você não tem agulha de tapeceiro, finaliza nesse ponto. Com agulha de tapeceiro, finaliza no ponto seguinte, que é o que eu vou fazer. Então, vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o arremate. É exatamente igual ao que fizemos na volta anterior. Veja que eu vou colocar aqui o fio na agulha. Vou pular esse primeiro ponto, vou no próximo, olha, pegando então, contando aqui o terceiro ponto. Vou passar o fio de cima, de trás para frente, né, e depois de cima para baixo, pegando dentro do primeiro ponto, saindo com a agulha no avesso, para formar aqui o topo desse sexto ponto. No caso aqui, olha, o terceiro, né, para completar um total de 6 pontos baixos. Aqui no avesso, tanto você pode costurar, olha, seguir para onde tem a outra ponta de fio e amarrar as duas pontas juntas, ou sair um fiozinho antes para amarrar as duas pontinhas de fio junto, ou pode fazer o arremate de forma separada, costurando aqui nesse acúmulo de fios. Eu vou amarrar as duas pontas juntas, esse fio aqui é bem macio, então ele não fica volumoso, né, fazendo os 2 nós. Aqui, olha, para deixar bem firme. Depois, se você quiser, ainda pode costurar as pontas e amarrar bem, né, dividindo em duas, amarrar bem e cortar as sobras antes de cortar, tá? Eu vou cortar aqui depois dos 2 nozinhos, fica aqui no avesso e assim, olha, eu termino mais uma volta. Vou começar a próxima volta e vou trabalhar com o verde musgo novamente. Então veja que eu vou posicionar ele no dedo, deixando uma sobra aqui suficiente para fazer o arremate. E você pode iniciar em qualquer um dos espaços que nós temos assim com 6 pontos baixos. Contando da direita para a esquerda, eu vou no terceiro ponto. Vou buscar o fio que vem do novelo, fazendo uma laçada e faço uma corrente.
No próximo ponto, eu faço ponto baixo e já aproveito para prender a ponta de fio para ela não ficar soltando, mas aqui eu já posso deixar ela no avesso. Veja que ficou assim então, olha, 2 pontos antes e 2 pontos depois ficaram livres, tá? Utilizei os dois do meio. Após o ponto baixo, vou fazer uma corrente de espaço e agora eu vou trabalhar 10 pontos altos duplos em relevo. Talvez essa seja a volta mais difícil desse tapete, mas depois que você faz aqui o segundo leque, você pega o jeito e vai seguir de forma bem mais tranquila, tá? Então, olha, veja que eu fiz uma corrente, vou laçar o fio na agulha 2 vezes e eu vou fazer esse ponto alto em relevo pegando no avesso. Então, eu vou sempre introduzir a agulha de baixo para cima antes do ponto que eu vou utilizar. E depois vou sair após o ponto, olha, que eu vou utilizar. Eu viro assim para ficar mais fácil, posiciono esse fio e busco para formar mais uma laçada aqui na agulha. Agora é só tirar de 2 em 2 laçadas para formar o ponto alto em relevo. Ele fica com esse detalhe aqui, olha, na frente. Uma corrente de espaço, novamente, laçando o fio 2 vezes na agulha, vou fazer ponto alto em relevo no próximo ponto. Então, introduzo a agulha antes, saio com a agulha logo depois e faço o ponto alto em relevo. Temos 10 pontos altos, né, aqui nesse leque, então precisamos fazer 10 pontos altos duplos em relevo desse mesmo jeito, sempre com uma corrente de espaço. Olha como vai ficando. Eu vou completar os 10 aqui para você ver o resultado. Já estou quase completando os 10 pontos altos duplos em relevo. Olha, ele vai ficar um pouco mais frouxo. Nessa volta também vai ficar formando ondulação, mas não se preocupe, tá? Vai dar certo aqui o tapete. Falta só um ponto alto duplo em relevo. Vou fazer aqui o último, olha, pegando no último ponto. Também do mesmo jeito, né? O ponto alto duplo em relevo. Olha. E após o último ponto, faço uma corrente de espaço e vou para o espaço de ponto baixo. Então, pulo 2 pontos e faço uma sequência com 2 pontos baixos. Vou no próximo ponto, faço ponto baixo novamente. E agora eu começo a repetir esse leque. Deixa eu mostrar aqui para você. Vai ficar bem estranho aqui no tapete, tá? Quando completar essa volta, como se sobrasse ponto, tá? Mas como eu estou dizendo, não se preocupe. Siga fazendo do mesmo jeito, olha. Após os 2 pontos baixos, uma corrente de espaço, laçando o fio 2 vezes na agulha, vou começar novamente a sequência com 10 pontos altos duplos em relevo. Vou fazer a volta completa do mesmo jeito, é só repetição, não tem que alterar, não tem que fazer aumento de pontos, nada, só fazer a mesma coisa em todos os leques. Quando completar a volta, eu mostro para você como finalizar e começar a próxima também. Já estou chegando no final da volta, fazendo sempre do mesmo jeito. Olha, ponto alto duplo em relevo, são 10 em cada um dos leques. Aqui, olha, após o último ponto alto duplo, vou fazer uma corrente de espaço. Se você não vai finalizar com agulha de tapeceiro, só fazer ponto baixíssimo no primeiro ponto. Com a agulha de tapeceiro, preciso cortar aqui o fio antes, deixando aqui uma sobra suficiente para fazer o arremate. E a finalização também é bem fácil, bem parecida com o que nós fizemos aqui com os pontos baixos. Olha, veja que eu vou colocar o fio na agulha. E nesse caso eu pulo o primeiro ponto, eu consigo até ajustar a alça desse primeiro ponto, puxando a laçada da ponta inicial, né? Pego aqui no segundo ponto baixo, pegando os 2 fiozinhos na parte de cima. Pego na corrente, olha, tem uma corrente de espaço, então pego na alcinha da corrente e passo dentro do ponto baixo que eu fiz para começar a volta, formando então aqui, olha, o alto desse segundo ponto baixo. No avesso da peça tem as 2 pontas de fio, mas para ficar bem firme, veja que eu vou fazer somente um nó, juntando as 2 pontas. E agora eu vou costurar para chegar com esse fio na parte onde nós temos o fio da mesma cor, nas voltas anteriores, olha, costurando um pouquinho. Aqui embaixo eu vou dividir esse fio em 2 e amarrar as 2 pontinhas. E vou fazer a mesma coisa com a outra ponta. Olha, veja que eu vou dividir esse fio. Vou
Vou tirar metade do fio da agulha e passar em um outro fio, olha, para mais um pontinho aqui para dar sustentação para fazer o nó. E aqui eu amarro bem as duas pontinhas e corto a sobra. Vou fazer exatamente igual com a outra ponta de fio. Fiz o arremate das pontinhas de fio e veja que ele forma um pouquinho de ondulação por conta dos pontos altos duplos, mas ele fica prontinho para fazer a próxima volta. Vou começar a próxima volta e vou trabalhar novamente com a cor natural. Você pode iniciar amarrando o fio, fazendo um ponto baixo, uma laçada do seu modo, mas pode ser com falso ponto baixo. Veja que eu vou segurar a ponta do fio com a mesma mão que estou segurando a agulha, vou apoiar a agulha em cima e para fazer o falso ponto baixo eu faço somente uma volta. No ponto alto a gente faz duas, né? Mas no falso ponto baixo somente uma volta. Nós temos aqui, olha, uma corrente de espaço entre os pontos altos duplos, né? Então eu vou prender aqui no segundo espaço. Pode escolher qualquer um deles, mas eu vou começar no segundo para ficar mais fácil na hora de fazer o arremate da ponta de fio. Vou introduzir a agulha, deixando, olha, o fio na parte de cima, introduzo a agulha dentro do espaço, busco o fio e temos duas laçadas para fazer o ponto baixo. Então, só buscar o fio que vem do novelo, passando nas duas laçadas, temos o primeiro ponto baixo. Vou segurar esse fio assim, olha, com o polegar e vou fazer 3 correntes de espaço. 1, 2, 3. Vou no próximo espaço entre um ponto alto duplo e outro e prendo com ponto baixo. 3 correntes de espaço entre um ponto alto duplo e outro, prendo com ponto baixo. Olha como vai ficando. Vou seguir fazendo assim, olha, sempre 3 correntes e prendendo com ponto baixo entre um ponto alto duplo e outro. Veja que eu estou fazendo sempre do mesmo jeito, olha, 3 correntes e prendendo com ponto baixo. Ele vai formar ainda mais ondulação, mas veja que eu cheguei aqui no último espaço entre os pontos altos duplos desse leque, né? Então, para passar para o próximo leque, eu vou fazer somente 2 correntes, tá? E não 3. Faço 2 correntes, prendo com ponto baixo aqui no espaço entre os 2 pontos altos duplos do próximo leque e sigo repetindo, olha. Prendi com ponto baixo, faço 3 correntes. Só na passagem de um leque para o outro é que eu faço 2 correntes, tá? Todas as outras alças assim com 3 correntes. Já estou chegando no final da volta, fazendo todas as alças com 3 correntes e prendendo com ponto baixo, né, no espaço entre os pontos altos duplos. Na passagem entre um leque e outro, sempre 2 correntes. Olha, já estou chegando aqui no final da volta. Vou fazer a última alça, olha, com 3 correntes, porque eu iniciei aqui no segundo espaço, né? Então vou fazer as 3 correntes. Se você não tem agulha de tapeceiro, é só fazer ponto baixíssimo, pegando aqui, olha, dentro desse primeiro ponto, só fazer aqui ponto baixíssimo, depois passar o fio para o avesso da peça, amarrar bem e cortar as sobras. Mas eu vou fazer esse final aqui também com agulha de tapeceiro. Vou deixar aqui uma sobra suficiente para fazer o arremate. Utilizando aqui a agulha, olha, eu vou tirar todo o fio. Veja que nós temos aqui 3 correntes, né? Então, vou colocar o fio na agulha. Vou pegar na corrente, olha, na primeira das 3 correntes que formam a primeira alça. Não pego no ponto baixo, tá? Pego aqui na primeira das 3 correntes para fazer essa finalização e ele ficar exatamente igual a todos os outros, olha esse ponto. Pegando agora na última corrente, pego de cima para baixo no ponto baixo e passo ele para o avesso da peça, assim, olha, essa alça também fica com 3 correntes e o ponto baixo fica bem discreto. Aqui eu vou fazer somente um nó e eu vou aproveitar para mostrar para você caso você precise fazer alguma emenda nessa última volta, tá? Ou qualquer emenda durante a alça, assim, você pode fazer o arremate assim, olha, veja que eu faço somente um nó. E aqui, costurando ainda no avesso desses pontos, eu vou seguir até chegar no outro ponto baixo, pegando somente o fiozinho aqui do avesso, olha. Trazendo assim somente nos fiozinhos aqui da parte de trás, para ficar bem discreto. Olha, lá na frente não vai ficar aparecendo, tá? Que fizemos essa condução de fio, olha.
E aqui, olha, só abrir o fio, pode até descer com ele um pouquinho aqui para a parte do meio do ponto baixo, dividir ele em dois, pegar aqui, olha, deixando 3 fiozinhos para cada lado. Passar em mais um fiozinho aqui para dar sustentação para fazer o nó. E amarrar as 2 pontinhas e cortar a sobra exatamente como já fizemos nos outros arremates. Com a outra ponta de fio, vou fazer do mesmo jeito. Eu vou seguir costurando ela aqui no avesso até o próximo ponto e fazer o arremate no ponto seguinte, tá? Vou amarrar bem aqui essas 2 pontinhas, cortar as sobras e fazer o arremate da outra ponta também. Finalizei o arremate, veja que aqui na frente, olha, fica bem discreto, não fica aparecendo onde inicia e finaliza a volta. Por dividir o fio em 2, né, o nó fica bem discreto, não fica aparecendo. E nessa volta também, veja que fica formando esses babados, olha, não fica retinho o tapete, fica formando ondulação, então não se preocupe, tá? Desse jeito mesmo, mas eu finalizei aqui então mais uma volta. Vou começar a próxima volta e vou trabalhar novamente com o verde musgo. Então, dessa vez eu vou começar fazendo o falso ponto baixo. Então, veja que eu vou segurar o fio com a mesma mão que eu estou segurando a agulha, posicionar a agulha em cima do fio e fazer somente uma volta. Eu vou começar na primeira alça de 3 correntes que nós temos no leque, tá? Aqui, olha, nós temos alça com 2 correntes separando o leque, então vamos começar na primeira alça com 3 correntes. Isso é importante, porque aqui no meio temos alça com 2 pontos baixos, então fica diferente. Veja que eu vou introduzir a agulha dentro da alça, vou buscar o fio e vou prender com um ponto baixo. Após o ponto baixo, vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Agora posso soltar a ponta de fio que ele não fica soltando. Vou voltar no ponto baixo pegando os 2 fios que nós temos aqui na frente, olha, desse jeito. Aqui eu consigo até puxar esse fio para ajustar. E vou buscar o fio e posicionar aqui na frente da agulha. E busco, olha, com a agulha pego o fio, passo nessas laçadas do ponto baixo para formar uma segunda laçada na agulha. Agora pego o fio novamente que vem do novelo e passo nas 2 laçadas para formar o ponto picô. Vou na próxima alça, ou seja, na segunda alça e prendo com ponto baixo, só um ponto baixo. E vou repetir o ponto picô. É nesse ponto baixo que eu vou finalizar o ponto picô. Então, veja que eu vou fazer 3 correntes e depois eu vou voltar nesse ponto baixo. Olha, 1, 2, 3. Fiz 3 correntes, volto no ponto baixo de cima para baixo, assim, olha, pegando os 2 fios que nós temos aqui na frente. Vou trazer o fio que vem do novelo para posicionar na agulha e puxo para formar a segunda laçada. Pego o fio que vem do novelo e passo nas 2 laçadas formando o ponto picô. Vou na terceira alça e prendo com um ponto baixo novamente. E faço o ponto picô. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido porque é repetição, tá? Exatamente igual os 2 primeiros. Prendi com ponto baixo, formei o terceiro ponto picô, vou na quarta alça e aqui eu faço 2 pontos baixos. 1, volto na mesma alça e faço o segundo. Nesse segundo ponto baixo eu vou finalizar o próximo ponto picô, que eu vou fazer com 4 correntes para ele ficar mais acentuado. Se você quiser fazer com 5 também, com 6, ele fica bem acentuado, fica bem interessante também. Fiz aqui, olha, 2 pontos baixos, vou fazer 4 correntes. 2, 3, 4. Volto no último ponto baixo, pegando de cima para baixo os 2 fiozinhos que ficam na frente e prendo com um ponto baixo. Então, antes desse ponto picô com 4 correntes, temos 2 pontos baixos. E após esse ponto, vou fazer também 2 pontos baixos na próxima alça. Essa aqui, olha, é a quinta alça. 1, 2, 3, 4, a quinta alça. Agora eu vou fazer as próximas sequências de ponto picô só com 3 correntes novamente. Então, temos 2 pontos baixos, vou fazer 3 correntes, voltar no último ponto e fazer um ponto picô. Ele fica igual os que eu fiz aqui no início. Prendo com um ponto baixo na próxima alça. Só um ponto, tá? Novamente 3 correntes. Volto no último ponto para formar o ponto picô. Penúltima alça, prendo com um ponto baixo e faço mais um ponto picô após esse ponto baixo da penúltima alça, tá? Assim ele completa a sequência com 3 pontos picôs aqui, olha, após os 2 pontos que eu fiz
juntos aqui na mesma alça. Então temos 3 pontos picô com 3 correntes, 1 com 4, novamente 3 pontos picôs com 3 correntes. Então, chegando na última alça, eu prendo com ponto baixo e não faço ponto picô. Vou direto para a alça do próximo leque. E não faço corrente também, olha, prendi com ponto baixo, vou na alça do próximo leque e prendo com ponto baixo novamente. E aqui eu já fico na posição para começar toda a sequência novamente. Deixa eu mostrar aqui como ficou esse resultado, olha. E ele já vai acertando também o leque, vai deixando, vai sumindo as ondulações, tá? E aqui eu vou começar a repetir. Eu vou fazer a sequência com 3 pontos picôs, todos eles assim, olha, com 3 correntes. Vou fazer um pouco mais rápido, porque é repetição. E quando chegar na metade ali do leque, né, após o terceiro ponto picô, eu vou fazer aquele ponto picô com uma corrente a mais. Mas nas 3 primeiras alças eu prendo só com um ponto baixo. Completando, olha a sequência com 3 pontos picôs, na quarta alça eu faço 2 pontos baixos. 1, 2. Então, após a quarta alça, eu faço o ponto picô com 4 correntes, para ficar exatamente igual aqui, olha, esse ponto picô um pouquinho mais acentuado. Faço o ponto picô com 4 correntes, voltando aqui no segundo ponto baixo. E na próxima alça, na quinta alça, faço novamente 2 pontos baixos. Pronto. Agora, nas próximas alças todas, faço só um ponto, tá? Ficou assim, olha, 3 pontos picôs com 3 correntes, 1 com 4. Agora eu vou fazer os outros 3 para completar. Vou fazer aqui para mostrar o resultado. Chegando aqui, olha, na última alça novamente, prendo com um ponto baixo e vou para a alça do próximo leque, prendo com ponto baixo também. Se o seu ficar repuxando, fechando como se fosse um chapéu, você pode fazer uma corrente de espaço aqui entre a última alça e a primeira do outro leque, tá? Mas veja que ele vai ficando só com esse detalhe aqui agora no tom natural. E assim eu vou seguir repetindo por toda a volta. Veja que ele já vai sumindo as ondulações e o tapete vai ficar perfeito. Vou fazer a volta completa, mostro para você como fazer o arremate e o resultado também como fica essa peça. Já estou completando a volta, fazendo ponto picô em todas as alças. O ponto picô do meio tem sempre uma corrente a mais, né? Sempre prendendo só com um ponto baixo nos outros pontos, olha. E aqui, se você não tem agulha de tapeceiro, é só fazer ponto baixíssimo no ponto baixo que foi feito para iniciar a volta. Veja que é só introduzir a agulha no ponto baixo, fazer ponto baixíssimo, assim ele finaliza a volta. Depois é só cortar o fio, passar ele para o avesso. Aqui no avesso tem a outra ponta de fio que você pode amarrar as duas pontinhas juntas. Eu gosto de fazer o arremate com agulha de tapeceiro, como vocês já acompanham por aqui há bastante tempo no canal. Então, após o último ponto baixo, vou até refazer esse ponto baixo, eu vou alongar o fio, cortar para depois fazer o arremate. Aqui, olha, eu vou fazer o ponto baixo, vou cortar o fio deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou tirar ele totalmente e colocar numa agulha de tapeceiro. Com a agulha de tapeceiro, eu vou pegar dentro do ponto picô, veja que temos aqui o ponto baixo, né, que foi feito para prender o ponto picô. Então, eu vou introduzir a agulha pegando no avesso, vindo para frente. Vou introduzir a agulha de cima para baixo no último ponto baixo, olha, pegando somente uma laçada. E depois dentro do primeiro ponto baixo, indo com a agulha para o avesso. Aqui, olha, eu vou só ajustar o fio para que fique formando a parte de cima do ponto. Desse jeito. Vou puxar todo para o avesso e ele forma aqui o alto do ponto baixo. No avesso da peça temos a outra pontinha de fio. Vou fazer somente um nó, só para dar sustentação aqui, não ficar soltando, né? E agora eu vou seguir costurando ele nos pontos baixos para esconder um pouco mais, depois dividir em dois e amarrar as duas pontinhas. Olha, pegando somente no avesso, vou costurar um pouquinho mais esse fio. Aqui eu vou dividir ele em dois e amarrar as duas pontinhas e depois cortar a sobra. Vou fazer exatamente igual com a outra ponta de fio. Olha, eu vou costurar ela aqui no avesso, escondendo um pouco mais. Depois vou dividir em dois, amarrar bem e cortar as sobras.
Cortei as pontinhas de fio, né? Completei o arremate, tenho aqui o tapete pronto. Olha só como fica agora, olha, não fica mais formando ondulação, ele fica perfeito. Eu espero que você tenha feito o seu e gostado do resultado. Se fizer, compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag Blog do Crochê. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!